Qual o efeito da pornografia no nosso cérebro? Quais as consequências de um relacionamento baseado em pornografia? De que forma nós podemos vencer a pornografia? E por que é tão difícil a confissão de pecados? Existe tratamento? Meu nome é Paulo Ricardo, sou pastor aqui na cidade de Brasília, Distrito Federal, e hoje nós vamos responder estas e outras perguntas a respeito da pornografia no mundo moderno. Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui nesse nosso bate-papo semanal e hoje nós vamos falar um pouco sobre pornografia e a confissão de pecados. Na live da semana passada nós falamos sobre a santidade do cristão. Nós explicamos sobre o que entendemos na palavra de Deus que seja o padrão para a santidade do discípulo e como que os homens, as mulheres, os jovens devem se comportar nessa sociedade perversa e prostituída. Hoje nós vamos dar início a esse entendimento que nós temos à luz da palavra de Deus, no que diz respeito à pornografia e confissão de pecados. No meio da palavra da semana passada, eu trouxe alguns dados sobre essa live de hoje. Eu disse que era um spoiler e eu quero relembrar. Então vamos lá. Eu disse que tenho entendido que nós, a igreja do século XXI, nós temos hoje um templo de adoração a deuses, muito maior do que qualquer outro templo antigo, seja de Diana, de Ártemis, de Afrodite ou de qualquer outro. E que se você acha que a cidade de Sodoma e Gomorra elas estavam carregadas de pecados e de toda sorte de sodomia possível, eu afirmei que é porque você ainda não se deu conta desse templo de adoração que nós temos hoje no nosso século, que é muito maior do que qualquer outro templo de prostituição que já havia sobre a face da terra, que já houve, né, sobre a face da terra. Eu disse ainda que nesse templo de adoração, de deuses de prostituição, que se chama internet, né, muito maior, afirmei que enquanto o templo de Afrodite possuía 1000 sacerdotisas, acredita-se que hoje existam mais de 42 milhões de mulheres no mundo que estão submetidas ou que se submeteram a uma prostituição paga. Eu afirmei também que acredita-se que 10% desse montante, ou seja, em torno de quase 5 milhões, sejam de crianças e adolescentes menores de 16 anos. Eu mencionei ainda que esses 42 milhões de mulheres que estavam nesse processo de prostituição se referiam a uma prostituição paga. Mas quando nós entendemos que o sexo praticado antes do casamento ou fora do casamento, sexo entre solteiros, sexo de todos os tipos, ele não deixa de ser uma prostituição. Então eu afirmei que não há números que possam mensurar, né, esse quantitativo de pessoas que estão envolvidas com pecados de prostituição no mundo. E para embasar a minha fala, eu citei uma pesquisa feita nos Estados Unidos, onde constatou-se que mais de 60% dos cristãos casados assumem que assistem, que veem pornografia. E afirmei também que, segundo essa pesquisa, 68% dos jovens que frequentam igrejas estão acessando pornografia regularmente, pelo menos 2 vezes por semana. Amados, o cenário de pornografia, do consumo de pornografia no mundo, ele mudou muito com a chegada da internet. Antigamente, para você ter acesso a essa pornografia, isso era muito velado. Eu lembro de que quando eu era jovem, antes de conhecer a Cristo,
para você conseguir uma daquelas revistas, né, pornográficas, onde havia apenas nudez, você tinha que adentrar nas bancas e elas estavam escondidas sobre tarjas pretas. E muitas vezes, para que eu pudesse consumir essas revistas, eu tinha que pedir a pessoas mais velhas para que elas comprassem. Mas esse cenário ele mudou muito com a chegada da internet. E há um volume imensurável de conteúdo pornográfico. Há uma facilidade, há apenas toques no celular ou cliques no seu computador. Só para vocês terem ideia, vou trazer alguns números aqui, baseados em pesquisas, amados. Baseados na ciência. Nós vamos conversar hoje sobre tudo isso, o efeito desse mundo pornográfico. Mas 20% das buscas feitas em smartphones envolvem a procura por conteúdo pornográfico. Só para vocês terem ideia, o Google processa mais de 3 bilhões e meio de pesquisas por dia. E 20% disso é em busca de pornografia. Como isso é sério? Como isso tem impacto na nossa vida? Se você considerar 20% de 3 bilhões e meio de pesquisas por dia estão relacionadas à pornografia. E se isso não é um templo de adoração a deuses, eu não sei mais o que é isso. Se esses números não põem os templos de Diana e de Afrodite no chinelo, eu não sei mais o que é a internet. Segundo pesquisadores, foi identificado que os meninos, os garotos, começam a consumir pornografia na internet, na média, aos 10 anos de idade. Aos 10 anos de idade, amados. Os nossos jovens, os garotos já estão consumindo pornografia na internet. Há uma pesquisa que foi feita na Inglaterra em 2016, que ela constatou que 10% dos garotos entre 12 e 13 anos na Inglaterra se consideravam dependentes de pornografia, viciados, que chegavam a acessar mais de 3 vezes por semana pornografia na internet. Jovens de 12 a 13 anos. E é assim que boa parte dos homens de hoje e uma boa porção de mulheres chega ao casamento. Com visões completamente erradas, deturpadas, destruídas. E se frustram. E cabe a nós, a igreja, catar os cacos dessa geração quebrada, dessa geração destruída, dessa geração mal informada. Dentro do casamento, dentro do relacionamento do casal, o vício no consumo do material pornográfico, ele pode causar uma série de perturbações que afeta a confiança entre o casal, a intimidade, a autoestima e, é claro, a vida sexual. O consumo de pornografia, ela pode ter diferentes funções. Em geral, ela começa na pré-adolescência por curiosidade. Jovens ali de 8, 9, 10, 11 anos, eles estão consumindo por curiosidade e eles fazem pesquisas na internet buscando termos por curiosidade. Depois ele entra na adolescência para aprendizagem. Aí, quando eles começam a consumir, já é para aprender, para quando chegarem no casamento, acharem que sabem.
mas depois ele continua na vida adulta, na idade adulta, para uma descarga emocional e para alimentar um processo de dependência. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês, tem alguns pontos sobre pornografia que eu gostaria de mencionar hoje. O primeiro deles é que a pornografia, ela quebra a confiança. A pornografia e o pecado ocultos, eles andam de mãos dadas. E não é por acaso que o conteúdo pornográfico, esse consumo desse conteúdo pornográfico, ele mina, não é que elimina, mina a confiança dos pais pelos filhos, da esposa pelo marido, do marido pela esposa, porque ele afeta as relações familiares. Se eu, como pai, se eu chego num quarto, se eu chego num local que eu encontro um filho acessando pornografia, a confiança com ele está quebrada. Por isso que na maioria das vezes a gente toma o celular, porque você já não confia mais. Esposas que pegam os teus maridos em consumo de pornografia, elas não podem ver eles com o celular na mão, que já desconfiam. Porque o consumo de pornografia, ele faz com que as relações familiares fiquem extremamente comprometidas. Sentimentos de confiança, de respeito e de amor são abalados. Sabe por quê? Porque a pornografia e o pecado oculto andam juntos. Quem consome pornografia não quer que ninguém saiba. E isso quebra a confiança. O segundo ponto que eu queria trazer é que a pornografia, ele põe obstáculos à intimidade emocional. A pornografia, ele faz com que você passe a ver a outra pessoa como objeto. E você não tem mais uma interação significativa com aquela pessoa, com a sua esposa, com o seu marido. Porque você está sempre buscando prazer, mas você não tem uma conexão íntima com a pessoa. Porque até quando você está deitado com sua esposa, com seu marido, a sua mente, a sua cabeça não está conectada ali, ela está conectada nas imagens pornográficas que você consumiu. Outro ponto que eu acho extremamente importante, que eu queria mencionar hoje, eu acho esse um dos pontos mais contundentes no que diz respeito à pornografia, é que ela destrói a autoestima. Destrói. E eu falo isso assim com muito peso no coração, porque eu tenho visto homens e mulheres destruídos por conta da pornografia, destruídos a sua própria autoestima. Porque o consumo de pornografia, ele afeta também como você vê a si mesmo. É inevitável, você passa a se comparar, e você passa a comparar o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, com os modelos que aparecem nos filmes, nas fotos, e você passa a se tornar mais crítico com a sua própria aparência, com a aparência do seu esposo, com a aparência da sua esposa. E você também passa a comparar o seu rendimento sexual. A pessoa que tem contato com pornografia, ela tende a comparar os seus atributos físicos e o seu desempenho sexual com o dos atores e o das atrizes do vídeo. A pessoa que consome pornografia, ela passa a acreditar, amados, que há algo de errado com ela. E ela acaba se retraindo e gerando um grande problema na intimidade conjugal. Eu conheço casos de rapazes que, de tanto consumirem pornografia, tiveram dificuldades no casamento porque tinham vergonha com o corpo ou tinham medo de decepcionar a sua futura esposa. A menina que pensa que ela só pode ser atraente se ela fizer uma cirurgia plástica para deixar o corpo avantajado.
Isso destrói a forma como as pessoas se veem. Uma coisa interessante sobre isso é que Jesus afirma em Mateus que Satanás é o pai da mentira. E esse templo de adoração diabólico, demoníaco, esse templo de idolatria, ele é baseado na mentira. Tudo o que acontece ali, amados, é mentira. É mentira. Vou falar uma coisa para vocês, trazer uma informação aqui importante para vocês. Eu estava fazendo uma pesquisa sobre isso, né? Até para poder trazer alguns dados aí para vocês. Mas um filme pornográfico de 35 minutos, ele leva 6 a 8 horas para ser produzido. Aí você assiste aquele filme de 35 minutos e você acha que tudo aquilo aconteceu em 30 minutos. Aquilo aconteceu entre 6 a 8 horas. O cara que participou daquele vídeo ali de 35 minutos, ele ejaculou numa média de 6 a 10 vezes. E ele usa medicações para manter o pênis ereto na frente de tanta gente que está ali filmando, produzindo, mas você não sabe disso. E você acha que aquilo é normal. Uma cena em que o cara aparece penetrando uma mulher por 30 minutos sem parar, em várias posições, sem ejacular, sem provocar assadura na mulher, sem estar cansado, sem cansar aquela mulher, e tudo isso com muito prazer, com muito gemido, e você acredita nisso. E o que é pior, você se sente mal porque você não consegue o mesmo desempenho daquele homem. Amados, é um culto baseado na mentira. Foi feito recentemente, né? Nesse ano passado, foi feito um estudo pela Universidade King's College, lá do Reino Unido. E ele mostrou que 45% dos homens se sentem insatisfeitos com seu próprio órgão sexual, com o pênis. 45% dos homens. A grande queixa deles, sabe o que é? Em relação ao tamanho. Bom, vamos lá, alguns dados. Há um tempo atrás, eu estava fazendo um projeto, né? Na Secretaria de Saúde, onde eu trabalho, fazendo um projeto para inserção de DIU nas mulheres. E eu trabalho com políticas públicas, e eu estava fazendo esse projeto. E nesse projeto, numa conversa com uma médica ginecologista, ela estava me sugerindo. E ela chegou para mim e ela falou assim, chefe, a gente podia colocar nesse projeto de que antes da inserção do DIU, que a gente fizesse a medição da vagina e do útero da mulher. Faz uma ultrassonografia para fazer a medição, que é para poder fazer a inserção do DIU perfeitamente, sem o risco de perfuração do útero. E eu digo, beleza, vamos fazer. Amados, só um detalhe importante. A vagina, ela tem em média de 7,5 centímetros a 10 centímetros de profundidade. A mulher sente prazer nos primeiros centímetros da vagina. Entre 7,5 centímetros e 10 centímetros é a profundidade da vagina de uma mulher. Em 2014, foi feita uma revisão de 20 pesquisas, que foi feita a análise de mais de 15 mil homens, o tamanho do pênis de mais de 15 mil homens, aqui no Brasil. E concluiu-se que o comprimento médio de um pênis, quando ele está flácido, é em torno de 9 centímetros, e quando ele está ereto, é em torno de
13 centímetros e meio. Portanto, um homem com pênis ereto de 13 centímetros e meio, considerando que a mulher tem uma vagina com uma profundidade de 10 centímetros, ele tem total capacidade e condições de oferecer prazer à sua esposa. Mas somente na semana passada, fui fazer uma pesquisa sobre isso, foram realizados aqui no Brasil mais de 1 milhão de pesquisas em sites na internet sobre técnicas para aumentar tamanhos de pênis. Sabe por que isso? Porque a pornografia, ela vende para você uma ideia, uma imagem de que aquilo é o normal. Aquilo é o normal. Aqueles homens com pênis avantajados, em que não causam dores às mulheres, aquilo é o normal. E que aquelas mulheres, elas gemem de prazer como se estivessem sentindo prazer. E você acha que aquilo é normal e você considera que você é o anormal. E hoje nós somos uma sociedade que sofremos do que a ciência chama de TDC, transtorno disfórmico, ou melhor, dismórfico corporal. Nós sofremos de TDC, transtorno dismórfico corporal. O que isso significa? É um diagnóstico psiquiátrico que ele caracteriza o indivíduo com uma intensa preocupação quanto a um defeito imaginário. Aquilo que está na cabeça dele e leva ele a um sofrimento clínico. Leva ele a um prejuízo no seu funcionamento social, no seu funcionamento profissional, no seu funcionamento sexual. O cara diz assim, meu pênis só tem 14 centímetros, mas eu vejo nos sites aí, nas imagens, homens com 20, 22 centímetros, e começa a fazer pesquisa para aumento de tamanho de pênis, como se isso fosse lhe dar garantia de satisfazer a sua esposa. Amados, transtorno dismórfico corporal. Está na tua cabeça. Isso é psiquiátrico. Nós somos uma geração que está sendo bombardeada com mentiras. E não é só os homens, não. 68% das mulheres, 68% das mulheres querem se submeter a algum tipo de cirurgia plástica. Aumento de mama, aumento dos glúteos. De cada 10 mulheres, quase 7, não está satisfeita com o próprio corpo. E isso tudo é resultado do quê? Do efeito da pornografia sobre a humanidade. As consequências da cultura grego-romana que valoriza, que enaltece, que endeusa as características físicas, os atributos, a beleza. Outro ponto importante, amados, a pornografia, ela gera egoísmo. Quando nós nos educamos para obter um prazer imediato, quando você incentiva, por exemplo, o jovem à masturbação, né? Quando você incentiva a menina a se masturbar, a conhecer o seu corpo, você educa ela para obter um prazer imediato. E você está reforçando um desejo de receber prazer e de esvaziar a sua vontade. Entendeu? Você perde a oportunidade de entender que o sexo é você dar prazer ao outro. Você fazer o que é bom para o outro. Outro ponto que eu acho também importantíssimo, né? Sobre isso é que a pornografia degrada as mulheres. Degrada. Muitas pesquisas já deixaram claros que quanto mais o homem consome pornografia, mais ele tende a exigir submissão das mulheres e a agir com elas com violência.
Porque a maneira como ele vê a mulher muda. Porque nos sites, nos filmes, nas imagens pornográficas, é normal isso, ela ser tratada dessa forma. E nós vemos isso nas músicas, né? Eu lembro de uma música, há uns anos atrás, que lançou, que dizia assim, que um tapinha não dói. E aí a gente leva isso para o nosso casamento como se isso fosse normal. Tapa, puxão de cabelo, agressividade. A mulher, ela é degradada. E não é só isso. Um próximo ponto é que a pornografia, ela deteriora a vida sexual. Deteriora. A gente percebe isso na prática, acompanhando casais, mas tem uma pesquisa sobre isso. Uma pesquisa que foi feita recentemente na França e que mostrou que 19% dos homens que assistem pornografia regularmente sofrem de ejaculação precoce. 25% desses homens que consomem pornografia perderam o interesse pelo sexo com a sua parceira. Porque ele começa a fazer comparações e a mulher dele já não é mais dentro daquele perfil daquela mulher que ele costuma assistir e ele vai perdendo o interesse por ela. E essa pesquisa ainda diz que 31% desses homens que consomem pornografia têm dificuldades para chegar ao orgasmo. Porque o sistema límbico dele já está tão acostumado a ser startado com algumas imagens que quando ele não assiste aquelas imagens, ele não consegue mais alcançar o orgasmo. E 34% deles sofrem de disfunção erétil. Então, se a pornografia não deteriora a vida sexual, eu não sei mais o que deteriora. Este homem, ele faz comparações com a mulher, ou essa mulher começa a fazer comparações com o marido, e sempre vai sair perdendo, porque aquilo que está sendo mostrado é mentira, aquilo que está sendo mostrado é engano, aquilo que está sendo mostrado não é verdade, porque quem está sendo cultuado naquele templo de adoração, de idolatria, é espírito de Satanás. E ele é o pai da mentira. E ele te vende uma imagem mentirosa. Ele te vende um perfil mentiroso. Ele te vende características mentirosas. E você leva tão a sério aquilo que você está vendo, que você está assistindo, que você não se dá conta de que aquelas cenas são surreais. De que aquelas cenas têm apenas um apelo comercial. E destrói a sua capacidade de julgar, a sua capacidade de pensar. Outro ponto também importante é que a pornografia, ela conduz você a uma insatisfação com o seu cônjuge, seja com seu marido ou seja com sua esposa. Porque os homens expostos continuamente à pornografia, eles se veem menos apaixonados por sua parceira do que aqueles que não consomem conteúdo pornográfico. Sabe por quê? Porque a pornografia, ela apresenta um sexo fácil e rápido. Eu nunca vi em filmes pornográficos, em imagens pornográficas, a mulher está cansada, a mulher está com dores, a mulher ter dores de cabeça, a mulher nunca está menstruada, a mulher nunca está passando por problemas, por dificuldades, ela está sempre disposta. E você não consegue trazer isso para a sua realidade. Porque exige de você um julgamento mental que você não consegue fazer, porque você está entenebrecido com tudo aquilo que estão te vendendo, que você está aceitando. Amados, a pornografia, ela cria uma ilusão de excelência sexual. Aqueles homens nunca estão cansados, nunca batem carro, nunca brigam no trabalho, com o chefe, com colegas de trabalho, nunca estão passando por nenhuma situação difícil. E aí você vai chegando num ponto que você já não consegue mais se satisfazer com a sua esposa, porque a sua esposa, ela é normal.
ela é real. E o que está na sua cabeça não é real. Sua esposa sente dores. Como minha esposa, que sofre de fibromialgia. Então eu tenho que entender que minha esposa, ela é real. Ela sente dores. Ela está cansada. Ela tem um dia difícil. Mas quando nós estamos no mundo pornográfico, ali é tudo tão lindo. É tudo tão excelente que você se encanta com isso. Você está entenebrecido, embebecido com tudo isso. E você não consegue diferenciar a verdade da mentira. Outro ponto importante é que a pornografia ela é uma porta de entrada para a infidelidade. Segundo pesquisas, o consumo de pornografia por um dos cônjuges, ou pela mulher ou pelo marido, aumenta em 300% a chance de infidelidade. 3-1. O modo como a pornografia apresenta o sexo, ela desnivela o seu entendimento sobre sexo e diminui o seu compromisso com a sua relação com a esposa, porque você vai chegar a um ponto que você vai dizer assim, tudo aquilo que eu estou vendo, eu não estou encontrando em casa. Minha mulher não é do jeito que aparece, meu marido não é do jeito que aparece, o pênis dos homens que eu vejo nos filmes são maiores do que o do meu marido. Porque os seios, as nádegas das mulheres que eu vejo são melhores, são mais magros, são mais bonitos, são mais não sei o quê. Você começa a fazer essas comparações e isso vai lhe dando uma insatisfação no seu casamento, ao ponto de que você vai caminhando para um processo de infidelidade. Outro ponto que eu acho assim importantíssimo mencionar é que a pornografia ela altera o nosso cérebro. Amado, eu preciso que vocês entendam isso. A pornografia ela altera o nosso cérebro. Ela faz alterações nas nossas conexões neurais. E o seu cérebro começa a funcionar de uma forma diferente, da mesma maneira que acontece com o consumo de narcóticos. Quanto mais se vê pornografia, mais severo é o dano causado ao cérebro e é mais difícil de você abandonar esse hábito. Quanto maior o consumo de pornografia, o cérebro vai desfazendo algumas conexões neurais, vai fazendo outras, que torna muito mais difícil você abandonar isso. É sério isso. A pornografia ela libera uma alta carga de dopamina no cérebro. E quanto mais você vê conteúdo pornográfico, mais essa carga vai diminuindo. A menos que você mude o estilo do conteúdo que você está assistindo. Por isso que é tão comum você ver usuários de pornografia que eles passam a ver um conteúdo cada vez mais pesado, mais perverso, mais bizarro. Ou seja, é para que o cérebro libere altas cargas de dopamina que estão viciando ele. Isso funciona como a droga. A pessoa começa com uma droga lícita, né? Lícita para o mundo, não para nós. Mas a pessoa começa com o consumo de um cigarro. Aí aquilo já não é mais satisfatório, aí ela fuma uma maconha, e aí o cérebro vai liberando menos dopamina, e ele precisa de mais dopamina, o que ele faz? Vai aumentando aquilo que ele está consumindo, que é para o cérebro premiar ele com maior carga de dopamina. E aí ele vai mudando, e de repente você vê um cara que começou com um cigarro de maconha, e está completamente destruído, usando drogas injetáveis. E você pergunta, como é que ele chegou lá? A pornografia tem o mesmo efeito. Ela se torna um vício e ela tem esse mesmo efeito no comportamento que as drogas químicas causam no cérebro. É essa necessidade de mais. E aí você vai chegando a mais. E de repente você, quando vê, está no fundo do poço.
Vou trazer mais um dado, um outro ponto importante sobre a pornografia é que ela contém imagens que ela fica na mente por um tempo indeterminado. Em alguns casos até para a vida inteira. Eu tenho imagens de filmes que eu vi há 20 anos atrás e que eles nunca saíram da minha mente. Nunca. As imagens pornográficas são extremamente fortes e marcantes e vai ser muito difícil você apagar ela da sua memória. Mesmo que você abandone o vício, mesmo que você abandone a pornografia, infelizmente você vai conviver com esses flashes dessas imagens por muito tempo. É como uma piada que você escutou há 20 anos atrás e que você nunca esqueceu. Eu sou nordestino, né? E como nordestino, os nordestinos têm uma prática muito forte de palavrão. E você me pergunta assim, você fala palavrão? Não, eu não falo. Mas eu não esqueci de nenhum deles. Todos eles estão na minha memória. Todos eles. Eu não os pronuncio, mas eles estão aqui na minha memória. Eu lembro de todos eles. Assim é a pornografia. Por mais que você abandone a pornografia, por mais que você... As imagens, elas estão guardadas na sua memória para o resto da vida. O vício da pornografia, em qualquer uma das suas formas, ela produz imagens mentais que são permanentemente implantadas no seu cérebro, na sua mente, e ela vai permanecer ali por meio de uma química cerebral. E não há esperança de desintoxicação dessas imagens. Você abandona o vício, mas essas imagens elas permanecem para o resto da vida. Amados, terrível. E por último, eu não podia deixar de mencionar isso, que é um ponto que eu gostaria que vocês considerassem. É que a pornografia, ela está, sim, ligada ao submundo do crime. Aceitar a pornografia como algo inofensivo é você dar o seu aval a um submundo que vive dela. A indústria pornográfica ela é uma fonte de renda para o crime organizado, através da prostituição de adultos e crianças, rapto, escravização de mulheres, uso de drogas. Há pesquisas que comprovam sobre isso. Quantas mulheres que saíram daqui do Brasil na esperança de empregos melhores e foram introduzidas num submundo criminoso de escravidão, de roubo dos seus passaportes, de submissão a uma vida degradável, humilhante, e praticam sexo dezenas de vezes por período, por manhã, por noite. São forçadas a praticarem aborto. Mas você assiste tudo isso e você acha aquilo tudo lindo. Uma coisa que eu sempre costumo dizer e que eu queria que você sempre lembrasse disso. Cada mulher daquela que está envolvida numa imagem pornográfica, cada mulher daquela que está envolvida num vídeo pornográfico tem um pai. E pai nenhum cria uma filha para que ela sofra, para que ela sinta dor, para que ela seja humilhada, para que ela seja depreciada, para que ela seja agredida, para que ela seja violentada, para que ela seja subjugada, para que ela seja destruída. Então eu fico me colocando, qual deve ser a sensação de Deus de assistir a tudo isso? E aí a gente chega no texto que eu li na semana passada, que é 1 Tessalonicenses 4, de 3 a 7, que ele diz assim, pois esta
é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, e que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude o seu irmão, porque o Senhor, contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Amados, Deus é o vingador. Eu tenho falado isso para os irmãos. Deus vai se vingar de todos esses abusos anormais, de toda essa destruição, de toda essa perversão que existe. E aí você pode me perguntar assim, mas como que eu vou vencer a pornografia? 2 segredos para você vencer a pornografia. 2 segredos. Primeiro, buscando tratamento. É necessário você buscar tratamento, um acompanhamento por um especialista cristão. Da mesma forma que Paulo aconselha as mulheres viúvas a que se casem somente no Senhor, só se o marido for cristão. Eu digo, procure tratamento por um especialista cristão. Um psicólogo cristão, um psiquiatra cristão que possa te ajudar a vencer isso, a disciplinar o seu cérebro com doses corretas de dopamina, para que você possa vencer essas conexões neurais erradas que foram feitas. E o segundo segredo, que eu acho ele um dos mais importantes, se não o primeiro, confesse o seu pecado. Confesse o seu pecado. E aqui eu queria falar um pouco sobre as consequências do pecado oculto e de que forma nós podemos vencer isso. Quando nós caímos em pecado, nós podemos desenvolver 3 reações. Digamos que você agora esteja envolvido com pornografia. Eu quero falar para você. Você está envolvido com pornografia? Você está envolvido com situações que desagradam a Deus? Você tem assistido conteúdo pornográfico? Você entende que isso tem te atrapalhado? Isso está ofendendo a tua vida? Você começa a entender agora. Minha oração nesse sentido é de que Deus abra os seus olhos para que você entenda esse culto de idolatria que há. Por isso que Paulo associa ali a idolatria aos pecados sexuais, entende esse culto de idolatria que há por trás desses pecados sexuais, dessa sodomia, dessas perversões, dessas pornografias. Minha oração é nesse sentido que Deus abra os seus olhos espirituais para que você entenda isso. E se você estiver envolvido em qualquer situação de pornografia, ou se você quiser ajudar alguém que esteja envolvido, pornografia anda de mão dada com o pecado oculto. E quando você está em pecado oculto, você pode desenvolver 3 reações. 3. Você pode esconder essa sua condição e continuar vivendo na mentira, no engano e no pecado oculto. Você pode disfarçar e tratar isso superficialmente e dar uma aspirina para alguém que está sofrendo de tuberculose. Ou você pode escolher confessar e colocar isso na luz. Escolha sua. Ou você esconde, ou você disfarça, ou você confessa. Então vamos conversar sobre cada um desses pontos. Primeiro, sobre aquele que esconde.
Esconder o pecado é a primeira reação que o homem tem diante do pecado, diante do erro. Ela acontece instintivamente. Na hora que você está acessando pornografia e que a tua esposa entra no quarto, ou que o teu marido entra no quarto, ou a tua mãe entra no quarto, teu pai entra no quarto, alguém vê você acessando, pega você com a boca na botija. O que você diz assim? A pessoa diz assim, o que você está olhando? Não, nada, nada, nada. Só estou olhando uma coisa aqui. A gente mente instintivamente, porque é instintivo a gente esconder o pecado. Lembra de Gênesis 3:10? Que foi a história do pecado de Adão. Gênesis 3:10 diz assim: ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Essa foi a atitude de Adão, me escondi. Eu ouvi o Senhor, eu vi que o Senhor estava chegando, e como eu estava em pecado, como eu tinha acabado de te desobedecer, eu me escondi. Tem uma outra situação, é a situação de Acã. Não sei se vocês lembram. Pegaram lá os despojos e esconderam debaixo da bagagem. Josué 7:11 diz assim: Israel pecou, violaram a minha aliança, naquilo que eu lhe ordenara, pois tomaram coisas condenadas, furtaram, dissimularam e até debaixo da bagagem o puseram. E eu fico me perguntando, Deus, quantas vezes a gente faz isso? A gente se comporta como Acã. A gente pega as coisas condenadas. A gente toma para nós uma coisa que não nos pertence. Dissimula, mente, engana e esconde. E a pergunta, amados, que surge é, escondemos de quem? De quem nós estamos escondendo? De Deus? Será? Deus pergunta assim para Adão, Adão, onde você está? E eu pergunto para você, Deus não sabia onde Adão estava? Claro que ele sabia. Deus pergunta assim para Adão, quem te fez saber que você estava nu? E eu te pergunto, Deus não sabia? Deus não tinha assistido aquele episódio miserável? E Deus faz a terceira pergunta para ele, por acaso você comeu da fruta que eu falei que não era para você comer? E eu te pergunto assim, Deus não sabia que ele tinha comido? Com Caim, amados, foi a mesma coisa. Caim mata Abel. E Deus chega para Caim e pergunta assim, Caim, meu filho, me responda, onde está Abel, teu irmão? Deus não sabia o que Caim tinha acabado de fazer com Abel. E Deus pergunta para Caim, o que você fez com ele? Deus não viu? Deus não sabia? Com Davi, amados, foi a mesma coisa. Deus manda Natã perguntar sobre ovelhas. Davi, deixa eu te perguntar, um homem tem 100 ovelhas. O outro homem só tem uma. E aí ele conta toda aquela história. Deus não sabia o que Davi tinha feito. Com Ananias e Safira, vocês lembram da história de Ananias e Safira? Ananias e Safira vendem um campo por um preço, enganam os irmãos, mentem. E Pedro chega para Ananias e pergunta assim, Ananias, deixa eu te perguntar uma coisa, por quanto você vendeu aquele campo? E eu pergunto para vocês, amado, Deus não sabia qual era o valor que tinha sido vendido? É claro que Deus sabia de tudo. Mas Deus estava aqui introduzindo um princípio de cura para o homem. Qual era o princípio de cura? A confissão, o andar na luz, a transparência. Deus estava dando aqui a oportunidade da confissão antes da pessoa ser descoberta. Então a pergunta é, de quem nós escondemos? De Deus? Não, nós escondemos dos homens, dos nossos semelhantes. Eu vou fazer uma afirmação aqui para vocês, que eu sempre falo para os irmãos que caminham comigo. Eu digo o seguinte, se no momento em que Deus fez a primeira pergunta para Adão,
Deus deu 3 chances para Adão. Se naquele momento, se Adão tivesse desabado e tivesse contado tudo, Deus não tinha expulsado Adão do jardim. A expulsão de Adão do jardim foi a falta de arrependimento, amados. No momento em que Deus chegasse e dissesse assim, Adão, onde você está? Deus sabia. Adão deveria dizer isso, ele está me perguntando isso, mas ele sabe onde eu estou. Então, Senhor, chega aqui, deixa eu bater um papo contigo. E chorasse, e dissesse, Senhor, eu pequei contra ti. O Senhor falou que não era para eu comer, e eu comi. E na hora que Deus chegasse para Eva e dissesse assim, Eva, por que você fez isso com teu marido? E Adão tomasse a frente e dissesse, Deus, eu sou o culpado. Eu não protegi minha esposa. Eu deveria ter falado com ela, Senhor, fui eu. O erro é meu. Deus teria ali, amados, concedido perdão, porque Ele é um Deus de misericórdia. Deus estava introduzindo um princípio, o princípio da necessidade de confissão. Estabelecendo com Adão, estabelecendo com Caim, estabelecendo com Acã, estabelecendo com Ananias e Safira, Deus estava estabelecendo um princípio de confissão. Esconder para quê, amados? Quais as consequências nós temos quando nós escondemos o pecado? Vou dizer para vocês quais as consequências. 4. 4 consequências. Quer esconder teu pecado? 4 consequências. Primeira delas, sentimento de culpa. Quem esconde o pecado sofre de um sentimento de culpa. 1 Timóteo capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz assim, ora, o intuito da presente admoestação visa o amor que procede de um coração puro e de uma consciência limpa, boa, e de uma fé sem hipocrisia, desviando-se algumas pessoas destas coisas. Diz quais coisas essas pessoas se desviaram? Da consciência pura e da fé sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas dessas coisas, perderam-se em loquacidade frívola. Sentimento de culpa é uma das consequências quando nós escondemos o pecado. É a consciência maculada, a consciência pesada. Segundo ponto, segunda consequência quando você esconde o pecado é perda da fé. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Timóteo diz assim, mantendo fé e boa consciência, mantenha a consciência limpa. Porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Boa parte dos irmãos que abandonam a fé, abandonam por causa de pecados escondidos, que não foram confessados. E isso vai maculando a fé, vai fazendo com que a pessoa enfraqueça na fé. Por quê? Porque a consciência não está boa, a consciência não está limpa. A pessoa não está limpa diante de Deus e ela naufraga na fé. Morre afogada. Isso é que vem a significar naufragar. Naufragar de naufrágio, é de afogamento. A pessoa morre afogada no seu peso de consciência, no seu pecado. Terceiro ponto sobre aqueles que escondem o seu pecado é falta de prosperidade. Você vê o irmão com a vida atrasada, com a vida perturbada, não consegue caminhar, dá um passo para frente, 2 para trás, um para frente, 2 para trás, e você diz assim, que diabo é isso que está acontecendo? Falta de prosperidade. Provérbios 28, 13 diz isso, o que encobre as suas transgressões, os seus pecados, jamais prosperará. Jamais prosperará, jamais vai caminhar para frente.
mas aqueles que as confessa e abandona e deixa, alcançará a misericórdia. E por último, o quarto ponto de quem esconde pecado é doenças físicas. Salmo 31:10 diz assim: gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos, em dores, debilita-se a minha força por causa do meu pecado, e os meus ossos se consomem. Doenças físicas. Salmo capítulo 32, versículos de 3 a 5, diz assim: enquanto calei os meus pecados, enquanto escondi os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor, a minha força, a minha saúde se tornou em sequidão de estio. Mas confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. E eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Escondemos, amados, mas não escondemos do Senhor, escondemos dos irmãos. Qual é o verdadeiro motivo para escondermos o pecado? Está lá em Jó 31, versículos 33 e 34. Sabe por que você não quer confessar pecado? Jó disse, como Adão, eu encobri as minhas transgressões, eu escondi, ocultando o meu delito no meu seio, ou seja, ocultei o meu delito somente para mim. Sabe por quê? Porque eu temia a grande multidão. E o desprezo das famílias me apavorava, de sorte que me calei e não saí da porta. Jó diz que ele escondeu porque ele temia a grande multidão. Ele temia o desprezo das famílias. Isso apavorava ele e por isso ele se calou e por isso ele não saiu da porta. Não caminha, fica parado na porta. Amados, desde Adão até hoje, a preservação da imagem é o verdadeiro motivo para nós ocultarmos as nossas falhas e os nossos pecados. E a gente vai ficar ali, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? E por causa disso, por causa desse medo que a gente tem das multidões, do que as pessoas vão pensar, a gente vai preservando a nossa imagem. Segundo ponto, tratando superficialmente. O que acontece quando a gente trata superficialmente o pecado? Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu tenho falado muito sobre cavar, sobre abrir profunda vala. Jesus fala sobre isso. Jesus diz que o homem sensato, ele não constrói a casa dele em cima da areia, mas ele cava profunda vala. Eu temo que alguns homens acabem tratando esse assunto de pecado com superficialidade, agindo como fez o homem que edificou a casa sobre a areia. Ou seja, não quer ter o trabalho de cavar, não quer ter o trabalho de abrir profunda vala. Porque, amados, quem está disposto a cavar tem que ir até o fundo. E quando você cava para colocar uma coluna, você vai encontrando coisa, você vai encontrando coisa, você vai encontrando coisas. Quantas vezes você vê aí notícias de pessoas que estavam cavando e encontraram até corpos, encontraram ossos? Um cemitério antigo. É porque quando você cava, você descobre coisa. E aí essas pessoas estão decididas a manter essas coisas lá escondidas, não querem cavar. Mas quem trata superficialmente também tem consequências. E eu quero trazer algumas dessas consequências. Quem trata superficialmente também traz sobre si penas.
penalidades. Primeira consequência: quem trata com superficialidade transfere culpa. Isso é antigo, amados. Adão, Eva, a serpente. Adão diz assim: foi a mulher que você me deu. Eva diz assim: foi a serpente. A serpente não podia dizer nada. Mas se pudesse, também jogava a culpa em alguém. Então sempre nós estamos tentando buscar alguém ou alguma coisa para lançarmos a nossa culpa. Foi ele, foi ele. Você pega um casalzinho lá que caiu no pecado, não, foi ele que me provocou. Aí o menino, não, foi ela. Superficialidade. Outro ponto é que nós justificamos o pecado. Nós damos grandes explicações sobre as circunstâncias, os fatores que me influenciou. E aí você vai dizer assim: amado, o que aconteceu? Não, porque, olha, deixa eu te falar, era muito tarde. E assim, minha esposa já tem muito tempo que ela não me oferece sexo. Então você vai dando explicação. O que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que você caiu no pecado porque foi inevitável? Você está querendo dizer que você não conseguiu vencer o pecado porque aquilo foi mais forte do que você? É isso que você está querendo me dizer? Outras vezes nós racionalizamos o pecado. Freud, né, o pai da psicanálise, ele já dizia isso. Ele dizia que o sentimento de culpa ele é condicionado pela religião. Se você eliminar a religião, você soluciona a culpa. Amados, quantas pessoas nós vemos hoje em dia que estão eliminando a religião da sua vida? Mas os seus conflitos e as suas perturbações emocionais e mentais só aumentam. Outras vezes nós usamos escapismos. E você percebe muitos irmãos buscando distrações, estão se enchendo de atividades, de programas, de entretenimento. Para quê? Para escaparem do seu conflito interior, para escaparem desse momento em que a mente dele vai estar condenando ele, e aí é o tempo inteiro ocupado, não para de ficar ocupado, que é para não pensar no pecado. E por último, os piores, não sei se é o pior, mas atacam os efeitos do pecado com remédios, tomam tranquilizantes, medicações, vão para médicos. Amados, a cura, ela está na confissão. A cura, ela está em andar na luz. O Espírito Santo está nos dando essa grande chance de nos ajustarmos, de ajustarmos a nossa vida. As trevas são o reino de Satanás. As trevas é um império satânico. E nós não temos nada de Satanás em nós. Por isso que nós precisamos confessar os nossos pecados. 1 João 1,9 diz isso. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos, ele nos perdoa. Se confessarmos, ele é fiel para nos perdoar e para nos purificar. É uma condicionante. E esse texto fala sobre confessar, sobre revelar o que está oculto, o que está na sombra, trazer tudo, cavar tudo, jogar tudo para fora. E aí você diz assim: não, eu não quero esconder e eu também não quero tratar superficialmente. Então qual é a alternativa que você tem? Confessar. Confessar é trazer à luz, é tornar manifesto, é tornar conhecido, é mostrar quem você é dizer a verdade, é assumir as responsabilidades, é dizer com convicção e com arrependimento: eu pequei. E eu tenho pecado. Confessar, amados, é diferente de contar, porque a confissão ela vem acompanhada de arrependimento. E se tem uma coisa que me deixa
apavorado é quando eu sento com um irmão que ele vai confessar um pecado e que eu tenho que ficar na obrigação de estar perguntando. A verdadeira confissão é quando a pessoa que está lhe ouvindo não precisa lhe perguntar nada, porque você já está pondo tudo. E aí fica parecendo aquela conversa de Deus com Adão. Aquilo para mim é claro de alguém que não se arrependeu. Onde você está? Ah, eu estou aqui porque eu estava nu. Quem fez você saber que você estava nu? Não, é porque... Adão, você comeu. Amados, a confissão é você trazer tudo. E a pessoa que está lhe ouvindo, ela não precisa te perguntar nada, porque você já chega quebrado. E você diz, eu pequei, eu tenho pecado, eu tenho consumido pornografia. Eu tenho acessado vários sites, eu tenho feito isso, eu tenho acessado, eu ando em prostituição, eu tenho me encontrado com prostitutas, eu tenho feito isso, eu tenho me masturbado tantas vezes por semana, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí as pessoas dizem assim, mas eu já fiz isso para Deus. Amados, a quem confessar? A Deus? Como é que eu vou confessar para quem já sabe? Porque Deus sabe de todas as coisas. O que o texto diz em Tiago 5,16, amados? Confessai, pois, os vossos pecados a Deus. Não. Desculpa, não é a Deus, não. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros. E orai uns pelos outros para serem curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Confissão de pecados é isso, não é você ir confessar a Deus, é você sentar comigo e você confessar para mim e eu vou impor as mãos sobre você e orar, suplicar pela sua vida e te conceder o perdão de Deus. Porque a palavra diz que a confissão deve ser feita uns aos outros. E alguns confessam, mas têm medo de serem expostos. Porque eu vou confessar só esse pedacinho, mas isso aqui eu vou ocultar. Amados, você quer preservar o quê? Tem medo de perder o quê? Você está perdendo a vida eterna. O que mais você tem medo de perder? E por último, eu queria dizer uma coisa, só há perdão para pecado confessado. Você viu lá, se confessarmos, ele é fiel para nos perdoar. O sangue de Jesus, ele só purifica o que está na luz. Somente a confissão com arrependimento pode produzir cura e perdão. Quando nós ocultamos os nossos pecados, nós buscamos justiça própria, nós estamos tentando resolver o nosso pecado com Deus. Amado, eu conheço irmãos que fazem até penitência. Gente que aumenta o tempo de jejum, de oração, de vigília, que é para aliviar a consciência dele com o pecado. Eu quero dizer uma coisa, Deus rejeita. Deus rejeita. O perdão é para o pecado confessado, que foi posto na luz, porque a nossa justiça é Cristo. O seu temor não é de trazer à luz, o seu temor tem que ser de não deixar essas coisas escondidas, porque se você deixar ela escondida, você vai estar debaixo de um templo de adoração, de idolatria a deuses, de prostituição, comandado pelo grande Satanás. A confissão, amados, é a cura que Deus estabeleceu para os nossos conflitos interiores. Então corra e confesse. Busque ajuda. E a partir do momento que você confessa, o Senhor traz cura. Esse texto de Tiago, ele fala que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. E ele diz assim, Elias era um homem justo, e ele orou para chover, e depois ele orou para parar de chover. Amado, orar para chover e orar para parar de chover está relacionado a milagre. E Deus menciona o milagre quando ele está falando sobre confissão de pecado.
Deus associa milagre à confissão de pecados. Eu quero dizer uma coisa para você. É um processo milagroso. Você está no meio de toda aquela sujeira, você está no meio de toda aquela porcaria. E no momento em que você confessa, há um milagre, há um poder espiritual. Porque a súplica do justo, no momento em que a pessoa que está te ouvindo impõe a mão sobre você e suplica, clama por você, e o poder de Deus, ele é milagroso para te curar, para te transformar, para te restaurar, para te ligar de novo ao Pai, restaurar teu relacionamento com Ele. Há um poder nisso que você não imagina. Por isso, corra. Ande na luz. E não participe desse culto de adoração, dessa idolatria que há neste grande templo de internet. Amém? Seja santo, como é santo aquele que te chamou. Beijo no coração.